Glória a Deus, queridos, que bom estar aqui com vocês. Hoje eu quero compartilhar uma palavra, já vou advertir para vocês, tá certo? Essa palavra hoje não é chicote, não, essa palavra hoje é facão, né? É peixeira nas costas mesmo hoje, viu? Mas no finalzinho tem gelol, viu? Se bem que nesse caso não é nem gelol, né? Queridos, o título da mensagem de hoje é A Essência é Jesus. Só existe algum sentido para as nossas vidas com Jesus. Só nele nós somos santos, só nele nós somos justos, só nele nós somos herdeiros de alguma coisa. A palavra diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas somos co-herdeiros com Cristo se estivermos em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, nós não passamos de pecadores. Se nós estivermos sem Cristo, nós não passamos de pó, de poeira. Sem Cristo, não existe salvação para nós, para ninguém. Para ninguém. É importante notarmos também, e isso é um fato fundamental, e quando eu uso a palavra fundamental, estou usando de maneira deliberada, não como muleta de linguagem, mas para entendermos mesmo, fundamental é algo que a gente coloca os pés e se sente seguro, tá bom? Então, é fundamental compreendermos a nossa identidade em Cristo, tá bom? Existe a nossa identidade sem Cristo. Qual é essa identidade? Aquela que a gente desprezou no passado, né? Se você já entregou sua vida a Jesus, a sua velha identidade morreu. E se você está em Cristo, agora a sua identidade é Cristo. Diga isso para quem está do seu lado, a sua identidade agora é Cristo. Isso traz para a gente um alívio, mas também traz uma grande responsabilidade. É um grande alívio porque nós sabemos que apesar de nós, Deus nos aprecia, não por sermos quem somos, mas porque estamos em Cristo. Só que por outro lado, gera uma grande responsabilidade, porque se a minha identidade é Cristo, o mínimo que eu posso esperar das minhas atitudes é que elas se pareçam com as atitudes de Cristo. Então é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um profeta. Quem aqui já leu esse profeta entende que a peixeira está amolada. O nome dele é Oséias. Alguém já leu Oséias? Eu escutei o vsh aí. Se você já leu Oséias, tem até um filme, alguém me falou do filme que é baseado no livro de Oséias. Eu assisti, eu e minha esposa. Agora, infelizmente, eu não recordo o título do filme. Mas eu recomendo, se você for adulto e for maduro, viu? Se você tiver problema com pornografia, não assista, não. Tá bom? Se tiver problema, não que o filme seja pornográfico, não é não. Não é não. Né? Mas tem algumas cenas, como o próprio livro de Oséias é muito específico, então pode ser que tenha algumas cenas lá que para você que tem problema de pornografia possa ser um gatilho. Né? Então, se você tem problema com isso, não assista não. Leia o livro só, tá bom? Mas se não, se você está de bem em relação a isso, você, né? Ainda assim, eu confesso para vocês, se porventura num filme desse aparece uma cena que eu acho mais complicada, eu baixo os olhos. Eu passo um pouquinho, né, o arquivo, eu ia dizer a fita, mas aí eu entrego a minha idade. Né? Não é a fita, não. Mas eu realmente recomendo a você que leia o livro de Oséias. Tem muita gente que pensa na Bíblia como um manual. A Bíblia é o meu manual de vida, né?
Parece bonitinho dizer isso, mas a Bíblia não é manual de vida de ninguém não, viu? É sério. Se você for ler o livro de Juízes, você já leu Juízes? Olhe, sinceramente, se tem algum exemplo para a gente seguir lá no livro de Juízes, são 3 ou 4. O resto é tudo o que não se deve fazer. Então, eu não acho que seja adequado dizer que a Bíblia é o nosso manual de vida, não. Não é não. Talvez o nosso manual de vida possa ser o Sermão do Monte. Se você disser, olha, o Sermão do Monte é o meu manual de vida, aí eu concordo com você. Aí é manual de vida mesmo. Os 10 mandamentos são meu manual de vida. Está correto. Agora a Bíblia toda, e nem é esse o propósito da Bíblia, viu? O propósito da Bíblia é relatar o caráter de Deus e o caráter do homem. E destacar o relacionamento de Deus com esse homem que é defeituoso, pecador, infiel, traidor. Quando a gente lê o livro de Oséias, a gente se depara com essa situação. Oséias foi um profeta que viveu aproximadamente no ano 8 antes de Cristo. Provavelmente o nome dele significa Javé salva. Então o nome de Oséias tem a ver com salvação. E eu quero compartilhar com vocês a história de Oséias e a prostituta. Né? Quando a gente fala de prostituta, a gente se lembra do quê? Né? De uma mulher que vende favores sexuais por dinheiro. Não é isso que a gente pensa? Né? Só que, poxa, você pode ampliar um pouco esse entendimento e compreender que a prostituta é alguém que troca relacionamento por benefícios. E isso nos leva a refletir sobre o porquê nós seguimos a Cristo. Nós seguimos a Cristo por quem Ele é ou pelo que Ele pode fazer por nós? Porque se nós seguimos a Cristo pelo que Ele pode fazer por nós, não Ele, mas o nosso amor está completamente desfocado. Não é mesmo? Isso não é amor entre homem e mulher. Quando existe amor entre homem e mulher, uma família estruturada, uma família baseada nos princípios da palavra de Deus, eu tenho um homem disposto a se sacrificar pela sua esposa e uma esposa disposta a ser auxiliar do seu marido. Né? Quem tem que dar a vida é o homem. A mulher é auxiliadora, corresponde ao homem. Né? Mas a mulher não tem que dar a vida pelo marido não, viu? Quem tem que dar a vida é o marido. E é dessa maneira, queridos, porque o relacionamento de Jesus com a igreja é exatamente assim. Jesus é o esposo, a igreja é a esposa. Eu faço questão de destacar isso, porque hoje a gente vive um período onde as pessoas creem que individualmente Deus tem compromisso com elas. E é preciso ter cuidado com isso, tá bom? Não é que Deus não queira nos beneficiar pessoalmente, claro que Ele quer. Mas quando Ele nos beneficia pessoalmente, Ele está pensando em algo maior. Ele está pensando no povo dEle. Porque a noiva de Cristo não sou eu. A noiva de Cristo não é você. A noiva de Cristo somos nós. É a igreja. Tá bom? Não sou eu que vou casar com Cristo. É a igreja que vai casar com Cristo. Então isso é muito importante notarmos. Se a gente não notar, se a gente não perceber, não compreender essa dinâmica do amor de Deus pela igreja, a gente também não vai compreender o que é a nossa identidade em Cristo. Então, busque entendimento, procure no Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a compreender isso. Outra coisa que eu quero destacar, quantos aqui têm filhos de menos de 2 anos de idade? Levanta a mão, tem menos de 2 anos. Né? Menos de 2 anos. Acompanhe comigo essa dinâmica. Você foi, banhou o filhinho, né? Banhou lá o Bernardo, né? Banhou lá o Igor,
terminou de banhar, e aí, quando termina de colocar a fralda, ele está bem cheirosinho, aí você escuta um barulho esquisito. Ai, não acredito, não. Meu filho não podia ter feito antes, não. Depois do banho. Passou esse tempo todinho. Agora eu vou ter que trocar a fralda de novo. Né? Me diga uma coisa, alguma vez, né, as mamães de filhos de menos de 2 anos de idade, depois que o bichinho fez cocô, depois de você banhou ele todinho, está bem cheirosinho, né, com aquele cheirinho gostoso de neném, né? Aí ele fez cocô na fralda, aí você diz, eu não aguento mais não, pega o menino e joga no lixo. Deus me livre, né, um negócio desse. Pelo amor de Deus, pastor, não quero nem pensar numa coisa dessa. Nem pensar. Mas é exatamente isso que a gente faz como igreja com os irmãos que pecam. É exatamente isso que a gente faz como igreja com os irmãos que pecam. A gente aponta o dedo e diz, pastor, aquele membro da sua igreja. Não é assim? A gente já matou no coração. Já matou. Pastor, como é que pode fulano de tal na igreja? É muito falso mesmo. Não é isso que acontece? Mas eu te pergunto, quando Deus olha para nós, Ele olha para pessoas maduras? Não. Se você pegar a Bíblia, na parte mais difícil de compreender, sabe aquele momento difícil, você pega a Bíblia assim, rapaz, não estou entendendo nada, procurei uma Bíblia comentada, não entendi, procurei um comentário bíblico, não entendi, li não sei quantos livros sobre isso aqui, não entendi, sabe esses textos bem difíceis da Bíblia? Pois esse texto mais difícil da Bíblia é Deus olhando para a gente e dizendo, Gugu Dadá. Depois que o Bernardo faz aquele cocôzinho, depois do banho, que eu sei que ele já fez isso. Sei que ele já fez isso. Aí o Michel chega, Bernardo, a gente tem que fazer a gente tem que discutir a relação agora. Sente aqui à mesa, né? Olha, é o seguinte, fralda custa caro. Você sabe quanto é que custa uma fralda? Fralda custa caro, a gente está ocupado. Você me viu acabar de te dar um banho. Na verdade, eu acho que você já deveria tomar banho só. Né? E eu não vejo sentido no que você fez. A próxima vez que você fizer isso, eu já separei aqui um cipó de marmeleiro. Ah, pensou um negócio desse? Ridículo, né? Mas é assim que a gente acha que Deus trata a gente quando peca. Não é assim? É assim que a gente acha. Mas, na verdade, Deus, na Bíblia, Ele está falando com a gente do mesmo jeito que o Michel fala com o Bernardo. Né? Ele faz aquela vozinha, como é a vozinha que o Michel faz para o Bernardo, como é. Né? Não tem uma vozinha que a gente faz, né, para falar com a criança? Ah, o bichinho tão lindinho. Cadê o lindinho do papai? Aí o lindinho está peladinho, dá uma mijada bem na cara do pai. Pá! Aí o pai... Não é assim? É ou não é? É assim. O bichinho está ali, dá um pum daqueles. Pá! Aí todo mundo ri, né? Não é assim? Mas quando é a gente olhando para os filhos de Deus na igreja, a gente quer jogar no lixo. Oséias, queridos, fala sobre a imaturidade da igreja. Oséias fala sobre a infidelidade da igreja. E eu vou ler aqui com vocês Oséias capítulo 1, versículo 2. Que diz: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Sabe, queridos, um amor fiel, ele não desiste, mesmo quando é traído. Ontem nós estivemos
na classe da nova criatura, tem um capítulo, né, dessa disciplina, que são instruções básicas a solteiros e instruções básicas a casais. E sempre que a gente fala de casais, surge aquele tema, divórcio. Pastor, pode divorciar? Eu te respondo assim, redondamente, sem medo de errar. Não pode. Mas, pastor, eu vi lá que por infidelidade, por imoralidade sexual pode divorciar. Lá está dito como permissão, não como vontade de Deus. Ele diz, por causa da dureza do coração do homem, admite-se o divórcio. Admite-se por causa da dureza do coração do homem. Porque é assim que Deus se relaciona com a igreja, sabe, queridos? É assim que Deus se relaciona com a igreja. A igreja trai a Deus e Deus perdoa a igreja. A igreja adultera contra Deus e Deus perdoa o adultério, perdoa a infidelidade da igreja. Nós muitas vezes nos vendemos em prostituição. Eu quero usar essa palavra porque essa palavra fere, né? Nós nos vendemos em prostituição a uma série de deuses dentro da igreja. Às vezes eu achava estranho quando eu lia o Antigo Testamento e eu observava lá determinados reis que colocavam ídolos dentro do templo do Senhor. Como é que pode botar ídolo dentro do templo do Senhor? E aí Deus falou comigo, e tu acha que está diferente hoje? Está diferente hoje? Qual é o templo do Senhor hoje? Onde é que é o templo do Senhor? É esse prédio? Onde é o templo do Senhor? Sou eu o templo do Senhor. Então, quando aquilo que nos move não é agradar a Deus, mas é ficar rico, é ser admirado, é ser benquisto, é parecer alguém, é fazer negócios e etc. Quando o objetivo é esse, na verdade nós estamos prostituindo dentro do templo do Senhor, que é o nosso coração. Então, quem de nós pode dizer que não é um prostituto? Quem de nós pode levantar a voz e dizer, não, eu não sou um prostituto? Todos nós somos. Triste escutar isso, né? Mas nós somos a prostituta. E ainda assim, Deus deseja casar conosco. Ainda assim, Deus nos perdoa. Apocalipse, ou melhor, perdão aqui, Oséias 4, de 1 a 2. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Isso era Deus falando para Israel, mas hoje é Deus falando para a igreja. Tá certo, queridos? Tem muitas pessoas que entendem o seguinte, que o compromisso de Deus com Israel foi até o Antigo Testamento. Eu digo para você que não. O compromisso de Deus continua sendo com Israel. Não Israel como Estado, mas Israel como um povo escolhido pelo Senhor para a glória dele. Então, nesse sentido, nós, que não somos Israel no sangue, o somos espiritualmente. Então, nós também somos Israel do Senhor. Então, quando a palavra de Deus fala a Israel, está falando para a igreja também. Porque nós fomos inseridos nesse conceito de povo do Senhor. E essa é a nossa realidade sem Jesus. Então, sem Jesus, nós somos prostitutas. É isso que nós somos. Prostitutas é o que nós somos.
Em Apocalipse 2, 18 a 21, a palavra nos diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos a praticar a prostituição e a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porque ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Sabe, queridos, normalmente quando a gente pensa em imoralidade, a gente sempre liga a sexual, mas nem toda imoralidade é sexual. Tudo aquilo que fere a moralidade de Deus, a moralidade estabelecida por Deus, é imoralidade. É imoralidade, tá bom? Então, mentir é imoralidade. Eu acho que das piores, inclusive, porque ela é uma das mais aceitas no meio da igreja. Não fosse assim, crente não tinha tanto problema para arrumar emprego. Sabia que tem gente que não quer empregar crente? Sabia que tem gente que não quer fazer negócio com crente? E não é por um aspecto religioso não, viu? É porque está cheio de crente mentiroso. Para nossa vergonha. Não para vergonha do evangelho, viu, querido? Tem gente que, fulano de tal está envergonhando do evangelho. Tá, não. Vergonha é dele próprio. Fulano está envergonhando Jesus. Tá, não. Tá, não. Jesus decidiu se relacionar com uma noiva adúltera. Ele decidiu se relacionar com uma noiva prostituta. Não está envergonhando a ele, não. Está envergonhando a nós. Eu lembro quando eu comecei a cogitar ser pastor, teve um irmão, um economista, chegou para mim, Fabiano, deixa eu te dar só uma dica. Quando você for ordenado pastor e alguém te perguntar qual é a tua profissão, diga que você é advogado, não diga que você é pastor, não. Mas por quê? Cara, porque o teu score bancário vai lá para baixo. É por isso. Para mim nunca fez diferença, minha gente, porque eu uso o banco só para receber dinheiro e gastar dinheiro. Eu não faço financiamento, eu não compro parcelado, exceto aqui e acolá no cartão de crédito. Então não preciso muito de crédito de banco não, embora tenha. Mas não preciso muito não. Mas eu fiquei chocado com isso. Como é? Quer dizer que pelo fato de dizer que é pastor, o score bancário vai lá para baixo? É. Mas por quê? Por causa da história de pastores com financiamento. É vergonhoso, não é? É vergonhoso. Naquela igreja em Tiatira, e a igreja de Tiatira pode ser comparada a qualquer igreja hoje, viu? Qualquer uma. Haviam 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo se mantinha fiel a Deus, às Escrituras, à liderança do apóstolo João e também à liderança do pastor designado por ele, né, o apóstolo João. Combatia o pecado e a idolatria na cidade. Então, era um grupo fiel realmente ao Senhor, era um grupo que realmente buscava agradar ao Senhor, buscava se relacionar com Deus de forma adequada. Mas havia um outro grupo. O segundo grupo se mantinha fiel a Deus, se mantinha fiel também às Escrituras e à liderança do apóstolo João e também ao pastor por ele designado. Mas não combatia os pecados da cidade, nem os da igreja, para não se indispor e não perder amizades. Esse é o segundo grupo. Ainda bem que nós somos do primeiro, né? Esse era o segundo grupo. Não, eu acho que o pecado do pessoal que está aí fora não tem nada a ver comigo. Tem, querido, tem a ver com você. Tem a ver com você porque seus filhos uma hora vão ter que estudar, né? Sexta-feira agora nós estivemos fazendo uma primeira visita, né, a uma escola por princípios aqui próximo de Sobral, porque a gente está sonhando em ter uma escola vinculada à igreja, né? Uma escola
que respeite os nossos princípios, uma escola que valorize o que a gente valoriza, né? Então, a gente demos o primeiro passo, né? Eu não vou dizer para vocês assim, precisamente quando é que a gente vai conseguir ter essa escola, mas a gente está empenhado em ter essa escola, para que futuramente, né, os filhos de vocês, os meus filhos possam também ter um ambiente adequado para estudar. Mas hoje, ou você bota numa escola que está seguindo os princípios do mundo, né, ou seus filhos vão ter que ficar em casa sem estudar. Ou então você adere ao homeschooling, né? Um dos dois aí, o papai ou a mamãe, deixa de trabalhar para fazer homeschooling com os filhos em casa. Dá certo também. Mas é um preço que se paga, né? É um preço. Então, o pecado de fora, o pecado de quem está fora, importa para a gente também. Porque se nós não tivermos zelo, e aí eu estou falando de uma maneira bem egoísta, viu? Nem é a maneira que Deus quer, não. Estou falando de forma bem egoísta, porque eu estou me referindo aos nossos filhos, né? Porque, na verdade, a igreja foi colocada nessa cidade, na cidade de Sobral, para que sejamos nessa cidade sal e luz. Então, não é pensando nos nossos filhos, é pensando nos filhos deles, que por estarem envolvidos com ensinos enganosos, com ensinos relativos, né, estão, coitados, sendo enlouquecidos pela própria escola. Que o diga agora os bebês reborn, sinceramente. A gente pensa que a loucura já chegou no nível tal que não tem mais como enlouquecer mais, aí aparece esse tipo de coisa. Gente brigando em fila porque eu sou mãe de bebê reborn, eu tenho preferência na fila. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não vou nem dizer o que é que eu estou pensando aqui, porque pastor tem que ter cuidado com o que fala, né? Mas eu estou pensando um negócio aqui que é uma loucura talvez maior, mas não vou dizer não. Então, queridos, a igreja tem que ser comprometida com a pregação da palavra fora da igreja, fora. Eu sei que está pipocando de igreja, que gosta de viver, não, vamos viver só nós aqui, né? Só eu, o João, o Sebastião e o cão. Só nós. Mas não é a maneira que a gente pensa, nós somos uma igreja apostólica. Igreja apostólica, querida, é voltada para fora. É uma igreja que está disposta a seguir o ide do Senhor. Isso é uma igreja apostólica. Então, quando a gente fala de termos 20 mil membros, não é para glória nossa, não, tá certo? É para a glória de Deus. Eu quero me responsabilizar por pelo menos 10% da população de Sobral. Eu gostaria que estivesse congregando aqui conosco para que a gente possa cuidar em nome do Senhor. Isso crendo que haverá outras igrejas que também vão se responsabilizar só por 10%. Se nós tivermos 10 igrejas, cada uma responsável por 10%, a cidade está salva. Está ou não está? Está salva. Está salva. Então esse é o papel da igreja, ser sal da terra e luz do mundo, e não viver para ela própria, pensando nos benefícios próprios. Mas havia também um terceiro grupo. O terceiro grupo era composto por cristãos carnais, repito, cristãos carnais, tá bom? Às vezes a gente vê um cristão, né, tá dentro da igreja, o cara comete pecado, a gente diz, esse aí não pode ser crente, se fosse crente não fazia isso. Não, ele é crente, ele é crente. Quer dizer que se ele morrer ele vai para o céu? Vai. Ele não vai não, ele já está. Não acredito, pastor. Esse cara está em Cristo. Tá, ele está em Cristo. Pecando desse jeito. E qual é a diferença para você? Se compare com ele. Por que o pecado dele é pior do que o seu? O bebê assim que nasce, né? O cocôzinho dele é diferente, não é? Não é diferente, assim um negócio pastoso, liguento, né? Tem até um nomezinho, qual é o nome que dá para aquilo? Mecônio, né? Tem até um nome, não é nem cocô, é mecônio. Nome mais bonito, mas o negócio é feio. O negócio é feio. Depois de algum tempo, ele começa a comer um leitinho, né? O leite materno e tal. E aí as fezes vão mudando.
de aparência, vão mudando de cheiro, mas eu te pergunto, continua ou não continua sendo fezes? Continua. Então todo pecado, querido, fede. Todo pecado é nojento, todo pecado é sujo. Não importa que nome a gente dê, mecônio ou cocô, é tudo fezes. Então quem somos nós para olhar para o pecado do outro e dizer o meu é mais aceitável e o dele não? Quem somos nós? Com isso também não se quer dizer que nós devamos ser tolerantes ao pecado. Tá bom? Não tolerantes ao pecado. Eu não sei se ainda é moda, mas antigamente as mães guardavam de lembrança ou uma roupinha do filho, né? Ou então o cordão umbilical. Né? Antigamente o pessoal tinha disso, eu vou guardar, às vezes é o dentinho, o primeiro dentinho, vou guardar o primeiro dentinho, vou fazer um pingente com o primeiro dentinho, não tem isso? Né? Não tem isso? Mas vocês conhecem alguém que guarda o primeiro cocôzinho do seu filho? Alguém guarda? Não guarda. Da mesma forma, pecado. Nós temos que olhar uns para os outros e reconhecer que o outro está em pecado. Mas o nosso olhar não deve ser de julgamento, mas de misericórdia. Da mesma forma que nós temos misericórdia com o pecador de fora, nós devemos ter mais misericórdia ainda com o pecador de dentro. Porque o de fora não é meu irmão, mas o de dentro é. O de dentro é meu irmão. Mas pastor, com esse tipo de conduta, uma família que tem vários filhos, né? A Carol está aí? Pronto, a Carol está ali. A Carol tem uma escadinha em casa, né? A Carol tem uma escadinha. Né? Eu acho que o mais velho já vai para o banheiro sozinho, não vai? Mas o mais novo vai? Não vai, né? Tem que ter tua ajuda ainda, não tem? Tem que ter ajuda. Então, na igreja, querida, é do mesmo jeito, nós somos todos irmãos. Alguns são mais velhos, mais maduros, mais responsáveis, e por isso assumem responsabilidades de pessoas maduras, por isso são dizimistas, por isso estão servindo em ministérios, porque são pessoas maduras. E tem uma série de outros irmãos que são irmãos também, amados do mesmo jeito, mas são criancinhas imaturas. Por isso elas não conseguem servir em determinadas áreas. Por isso, de vez em quando, elas fazem um cocôzinho no lugar errado. Acontece. Mas ainda assim, somos irmãos. E todos nós irmãos na infidelidade também. Notícia ruim. Pastor, é tão bom a gente escutar você dizer que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mas isso aí não está legal de ouvir, não. Pois é, querido, mas é necessário ouvir. A gente precisa ter essa noção. A gente precisa ter noção de quem nós somos sem Cristo, para que a gente seja mais grato ainda a Cristo, pelo que Ele tem feito por nós. Não é nem pelo que Ele fez, não, pelo que Ele tem feito. Porque Ele nos salvou na cruz, Ele nos salvou. Mas Ele continua nos salvando dia após dia, todas as vezes que Ele troca a nossa fraldinha. Ele acabou de limpar, a gente acabou de pedir perdão a Ele. E quando pensa que não está cometendo o mesmo pecado. O mesmo pecado. Então isso é vergonha para nós. Mas isso não impede o amor dEle por nós. Isso é vergonha para nós, né? Mas isso não deve impedir que nós continuemos a fazer uma caminhada com Cristo. Esse segundo grupo não aceitava a liderança, ou melhor, terceiro grupo, não aceitava a liderança do apóstolo João, nem do pastor por ele designado. Era rebelde, desobediente à totalidade das escrituras, mundano e carnal. Jesus chama essa mulher de Jezabel. Vocês lembram quem é Jezabel? A esposa do rei Acabe. A mulher que levou a adoração ao deus Baal para a terra de Israel. A mulher que perseguiu o profeta Elias. E aí eu te pergunto, e se Jesus liberasse uma palavra hoje sobre a igreja brasileira, o que é que ele falaria? Você já se perguntou?
Não estou falando sobre a nossa igreja, mas a igreja em geral. Quando você olha assim na internet, igreja tal, igreja qual, e você observa, o que é que você acha que Jesus falaria? Porque hoje tem gente falando em atualização da Bíblia. E aí eu quero ser um pouquinho mais específico nisso, tá certo? Eu acho que algum de vocês deve adotar uma Bíblia aí que é corrigida e atualizada. Não é? Não é essa atualização não, viu, pessoal? A Bíblia, ela precisa ser atualizada na linguagem. Tá bom? A linguagem dela precisa e deve ser atualizada, mas o conteúdo não. A nossa crítica é a pessoas que querem rever o conteúdo, a essência da palavra. Pessoas que querem mover a palavra no sentido de que ela não diga que é pecado, algo que é pecado. Faz alguma diferença chamar algo de cocô ou de mecônio? Suja do mesmo jeito, não suja? Fede do mesmo jeito, fede diferente, mas tudo fede. É cocô do mesmo jeito. Mas a um a gente chama de mecônio, o outro a gente chama de cocô. Ecumenismo. Parece até bonito. Um ato ecumênico, parece até bonito. Mas é perigoso. Por que é perigoso? Porque em nome da aceitação, sacrifica a ortodoxia da palavra. Em nome de aceitar, não, vamos botar todo mundo aqui debaixo do mesmo guarda-chuva. Não, então vamos negociar isso aqui, não vamos falar isso, não vamos falar aquilo, não vamos falar aquilo outro. Isso é ecumenismo. É bonito? Depende. É bonito enquanto promove paz entre as religiões, aí é de Deus. Mas quando promove a diluição da palavra de Deus, aí não é bom não. Fuja disso. Fuja disso. Adoração de ideologias anticristãs. Está assim, ó. A Europa está lotada. Eu fui a Curitiba, a gente foi a Curitiba conhecer a Igreja Alcance, né? A gente foi lá porque a gente está nesse, como está no projeto de construção lá do nosso templo principal, né? A gente está de vez em quando procurando conhecer uma igreja nova para a gente ter noção do que é que a gente vai precisar fazer, né? Então a gente foi lá a Curitiba, conhecemos a Alcance, e aí enquanto eu estava no Uber, o Uber cristão, me dizendo, olha, o maior desafio aqui em Curitiba é a feitiçaria. Eu disse, eu não acredito. Aqui, feitiçaria? Mas eu achei que aqui ia ser bem diferente por conta dos luteranos que vieram para cá, por conta do pessoal, né, da reforma protestante que veio da Europa para cá. Eu disse, de jeito nenhum, pastor. O maior problema aqui, se você for a qualquer festa de aniversário, vai ter uma entidade na festa de aniversário. Aí eu, é mesmo? É. Eu achei que isso era só na Europa. Não, aqui em Curitiba. Está desse jeito. Você já imaginou estar aqui no aniversário de uma pessoa e quando pensa que não, alguém está lá, baixou uma pomba gira nela? Ele disse, isso acontece a 3x4 aqui em Curitiba. A 3x4. Quando você pensa que não, está um tranca-rua participando da festa e te oferecendo um copo de Coca-Cola. Eu disse, é mesmo? É, desse jeito. Será que Curitiba está precisando de nós? Acho que está, né? A turma do nada a ver. Não tem um pessoalzinho do nada a ver, não tem? Não, nada a ver, isso é exagero, não precisa disso não, isso é radicalismo. Não tem a turma do nada a ver? Pois é, nessa igreja aqui também tinha o pessoal da turma do nada a ver. Banalização dos dons do Espírito Santo. Querido, deixa eu me deter um pouquinho mais aqui. Nós somos uma igreja carismática. Nós cremos na continuidade dos dons do Espírito Santo, tá certo? Quando aparece alguém para me dizer, eu acho que o Espírito Santo não faz mais isso, eu depois me mostro na palavra. Normalmente quem me diz isso, quem não crê nas manifestações do dom do Espírito Santo, ele diz, eu só acredito na Escritura. Aí eu digo, pois me mostre na Escritura que os dons cessaram. Ele não vai te mostrar, porque não tem na Escritura. É pura interpretação. Né? Pura interpretação. Então, nós cremos na continuidade dos dons, mas olha, deixa eu te dizer uma coisa.
Os dons do Espírito Santo têm compromisso com a palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai falar para ninguém algo que a palavra do Espírito Santo também não diga. Então a palavra, a profecia, ela vem até nós e ela continua na igreja para exortar, para edificar e para consolar. Fora isso, presta atenção no que eu estou te dizendo. Fora isso, pule fora. Tá bom? Toda terça-feira nós temos aqui mesmo, aqui no Campus Oeste, o Pais Prayer. Toda terça-feira. Os irmãos que ficam aqui na intercessão, eles são instruídos. Eles recebem ensino sobre como é que eles vão fazer. Tá bom? Mas a gente não controla todo mundo. Então, se porventura você vier aqui, você receber uma oração bem aqui, e alguém te disser, vou dar só um exemplo, tá bom? Um solteiro aqui. Aí a pessoa chegou, cheio, calamaranaia, ei, cheio, ya, ei. Eis que te digo, o teu marido está aqui dentro desse recinto. Eu estou vendo ele aqui. Ele está vestindo camisa branca. Oh, glória, ei, não acredite não. Tá bom? Você faça o seguinte, você chega assim e diga para o irmão, oh querido, oh, obrigado, tá bom, meu amado. Seja amoroso com ele, tá bom, meu querido, muito, muito obrigado pela sua, oração. Mas eu vou receber do outro ali. Tá bom? Eu vou receber daquele outro ali. Não receba não. Nesse tempo todinho de caminhada, eu já recebi 3 palavras através de profetas. 3. Esse tempo todinho. E não é porque eu não creia não, viu? Eu creio. Eu creio. Eu só recebi 3, mas já me deram infinitas. Muitas. Mas eu só recebi 3. Última vez chega um, oh, yeah, cheia, oh, yeah, yeah, oh, e, oh, ah. Parecia até o Vila aqui, preparando os microfones, né? Eis que eu te digo, e aí tome. Na medida do que ele ia me dizendo, sabe qual era a visão que eu tinha? De que o profeta chegou aqui no supermercado e disse, rapaz, eu vou tirar essa caixinha aqui para dar para ele, vou tirar essa outra aqui, toma essa aqui também e essa outra. Sabe aquelas profecias encaixotadas? Aquelas profecias fast food, que você vai, pega, rasga o pacote e come. Pronto, foi a impressão que eu tive. Eu disse, ô querido, amado, muito obrigado. Tá bom? Pela sua oração. Fico muito grato. Mas aqui dentro, não recebi não. Você me perguntar o que foi que ele falou, não faço nem ideia. 5 minutos depois, se você me perguntar, rapaz, não sei o que ele falou, não. Não faço ideia. Não sei não. Mas por que, pastor, que você não recebeu? Porque não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Não era para me exortar, não era para me consolar, não era para me edificar, era só para elevar o meu ego. Era só para isso. Não, para elevar o meu ego eu não preciso de profecia, não. Já tem Satanás aqui do meu lado. Está aqui do meu lado. Não está aí do seu, não? Hã? Ele não está aí, não, do seu lado? Tá, não? Tá. Você precisa ler a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Está aí do lado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Satanás é como um leão que vive ao nosso redor, rugindo, buscando a quem possa devorar. Nessas horas ninguém quer ser espiritual, né? Para dizer que Satanás está do lado, ninguém quer ser espiritual. Agora, se for para dizer que é o Espírito Santo, mas o Satanás não. Mas a Bíblia diz que quem está do nosso lado é Satanás. Onde é que o Espírito Santo está? Dentro de nós. É por isso que Satanás não tem nada conosco, nada, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Agora, desde que nós nos conduzamos segundo o Espírito Santo. Então, deixa eu te dizer uma coisa importante, tá bom, querido?
Deixa eu te dizer uma coisa importante. As 3 palavras que eu recebi de profeta, as 3 foram confirmação de algo que Deus já tinha me falado. Confirmação de algo que Deus já tinha me falado. A primeira vez que eu recebi uma palavra dessa, eu confesso para vocês que eu fiquei até assim meio decepcionado, porque apareceu o profeta, rapaz, foi pipocando profecia para tudo quanto era lado, e tinha um sentado no canto, teve profecia para ele, e teve profecia para o outro, e teve profecia para o outro, e aí eu disse, rapaz, só não tem para mim. Oh Deus, você não me ama não? E aí na hora que o pessoal estava indo embora, aí um deles chega, ei, peraí só um minutinho, tem um aqui para você também. Efésios 4:11. Aí eu disse, poxa, os outros aí tiveram uma palavra tão bonita, teve tremedeira, teve suadeira. Comigo foi só isso assim, seco. Efésios 4:11. E nesse tempo eu não sabia o que é que estava escrito em Efésios 4:11. Ainda fui perguntar para ele, peraí só um minutinho, deixa eu pegar aqui só papel e caneta para anotar qual é mesmo. Efésios 4:11, anote aí. Eu cheguei em casa, fui ver o que é que tinha lá em Efésios 4:11. E Deus levantou alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para pastores e mestres, com o fim de levar os santos à obra do ministério. Aí, estou entendendo agora o que é essa palavra. Né? Deus está confirmando no meu coração o chamado que Ele já me fez. Então, se porventura eu estava duvidando de que eu estava sendo chamado ao pastoreio, agora eu tive certeza. Deus me mandou uma palavra e isso confirmou no meu coração. Tá bom? Então, estou ensinando vocês, queridos, para vocês não serem levados por qualquer tipo de profecia. Não é porque a profecia é bonita que ela está vindo de Deus, não. Satanás é lindo. Tá bom? Não fique pensando que Satanás é um bicho feio. Ai, se Satanás aparecer diante de mim, ele vai ser feio e fedorento. Não. Não. Vai ser um cara bonitão, com as asas escondidas, né? É assim que aparece, tá bom? Às vezes ele se traveste, não é de um cara bonitão, não, é de uma mulher bonitona. Tá bom? Às vezes ele aparece em forma de baú de dinheiro. Às vezes ele aparece em forma de fama, mas ele aparece, tá bom? Normalmente ele aparece parecendo com aquilo que a gente mais quer. Então é preciso ter cuidado. 3, é preciso arrependimento. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, querido, confesse os seus pecados a Deus. Se necessário for, confesse a outra pessoa. Sexta-feira agora foi o meu discipulado. Né? Na verdade, eu queria já ter feito isso na sexta anterior, mas o pastor Bruno não estava por dentro na hora. E aí, essa sexta-feira, eu liguei para ele, pastor, hoje eu estou querendo falar com você, eu já vou logo dizendo que hoje é confissão de pecado, viu? Hoje eu preciso confessar pecado para você. É mesmo, Fabiano? Preciso confessar pecado. E aí, conversei com ele, não, Fabiano, mas não é bem assim, tal, não, mas eu realmente creio que eu errei nesse aspecto aqui, né? E aí, eu tive que confessar pecado. Essa semana foi dia também de confessar pecado para minha esposa. Né? Ontem eu fui ao centro da cidade, fui comprar uma camisa para ver se eu usava hoje. E aí, quando eu vesti a camisa, minha gente, vocês acreditam que o fabricante diminuiu o tamanho da camisa? Eu fiquei indignado com aquilo. Como é que pode? Eu sempre usei esse número. Aí eu cheguei para minha esposa, amor, você tem que me ajudar e a não pecar. Eu estou pecando muito. Estou pecando muito. Amor, você pode fazer o seguinte, ó, quando a gente for para as comunhões, né, que você notar que eu estou assim comendo sem perceber o que é que eu estou fazendo, você pode vir assim por trás e me belisque, mas não deixe ninguém perceber que você me beliscou, não, para não ferir meu ego, tá bom? Para eu não ficar chateado com você. Você pode me beliscar, pode doer mesmo, não tem problema, mas não deixe ninguém perceber, não. Né? Você pode me dar um chute na canela, né? Não tem problema não, só não deixa ninguém perceber, não foi não, amor? Pronto. Tá tentando, né? Tá tentando.
Às vezes o gênio não recebe bem não, viu? Às vezes ela chega, amor. É sério. Eu também faço isso lá em casa. Aí de vez em quando tenho que confessar pecado de novo. Né? Mecônio, viu? Tudo mecônio. Né? No meu caso é mecônio, não é cocô não, é mecônio. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Sabe, queridos, o amor de Deus é por um povo infiel, que somos nós. Nós somos esse povo a quem Deus ama. Um povo infiel, um povo que passa longe de obedecer a Deus, e é exatamente por isso que é tão importante você compreender o que é ter a sua identidade em Cristo. Porque quando Deus olha para nós, quando Ele lá da sua majestade, do seu trono, olha para nós, o que é que Ele vê? Um bocado de criança, com perdão da palavra, cagona. É isso que Ele vê. É exatamente isso que Ele vê. Quando Ele olha para nós sem Cristo, é o que Ele vê. Um bocado de criança indisciplinada, tudo sujo. É isso que Ele vê. Mas quando nós estamos em Cristo, que Ele olha para nós, Ele vê seres humanos maduros, íntegros, puros, santos, justos. É isso que Ele vê quando olha para nós e nós estamos em Cristo. É por isso que é tão importante você ter noção do que é sua identidade em Cristo. Apesar de você, apesar do seu mau comportamento, apesar dos pecados que ainda comete, isso não afasta o amor de Deus de nós. Vamos ficar de pé?